Neste vídeo nós vamos ver como se configura muito fácil PDV-E. A primeira vez que você executar o muito fácil PDV, não existirá ainda o arquivo de parâmetros. Então, a primeira coisa que ele vai pedir antes de entrar até no programa é o caminho para o banco de dados. Caso ele esteja instalado no mesmo computador que o PDV, que o retaguarda, desculpe, a maneira mais fácil de resolver isso é você ir no programa do retaguarda, em utilitários, configurar servidor e simplesmente copiar o que está aqui e colocar lá no PDV. Fechar aqui, minimizar, colocar aqui. É essencial depois que você clique no testar conexão, porque o botão OK só vai liberar se for realizado um teste com sucesso no banco de dados. Uma coisa que pode acontecer, vou mostrar aqui, é essa situação aqui. Vou mudar aqui o nome dessa pasta para que ele não encontre. Note que quando eu alterei aqui, já desabilitou o botão OK. Vai mostrar o erro correspondente lá. Então vou voltar. Caso o banco de dados esteja colocado na rede, para quem conhece o Firebird, é só trocar o nome aqui do servidor para o computador onde ele está instalado. E notem também que não tem o caminho completo, que seria esse daqui. Na realidade, o próprio programa concatena esse barra dados.fdb. Então você só precisa colocar a pasta. Testando de novo. Clicando OK, você pode continuar. O programa agora está fazendo a inicialização. Bom, essa é a tela principal do Muito Fácil PDV-E. Vocês vão notar o seguinte, que é uma tela que só tem um ponto de entrada de dados, que é essa área aqui, onde está escrito código login do operador. Isso é feito porque o PDV assim como o PDV PAF-CF, ele é projetado para que seja operado basicamente pelo teclado. Não há necessidade para as funções básicas do sistema de ser utilizado o mouse nem muitas combinações de tecla. Para ser operado inclusive por aquele teclado reduzido de 44 teclas. A primeira coisa a fazer é colocar o código login do operador. Você pode usar aqui o login alfanumérico do operador ou você pode usar o código deste mesmo operador. Nós vamos colocar aqui o código do admin, que é 1, e colocar a senha padrão, que é 123456. Bom, nesse exato momento, ele já está pronto para fazer uma venda, mas como ele não foi ainda corretamente configurado, não podemos trabalhar ainda. Há duas maneiras de você chegar na configuração. A primeira é a mais longa, você aperta F2, aparece o menu principal, entra em utilitários e entra em configuração. E a segunda maneira é um atalho com Alt-O. Leva você no mesmo lugar. Como não havia parâmetro de configuração, tudo que tem nessa tela aqui de parâmetros está com seu valor padrão, né? Então vamos dar uma olhada. O banco de dados do servidor foi aquele que nós colocamos naquela primeira tela. O banco de dados local, o valor padrão dele é o nome do servidor localhost e a própria pasta onde o executável está. O que é o banco de dados local? Como esse programa funciona na rede e a rede pode cair, ele tem uma característica de fazer um switch, de mudar para o banco de dados local automaticamente quando ele detecta que o banco de dados remoto, entre aspas, né, se estiver na mesma máquina,
falhou por algum motivo. Então, a gente tem aqui os dois caminhos para o banco de dados servidor e o banco de dados local. Numa situação em que a rede é muito lenta e que a pessoa prefere trabalhar com o banco de dados local, você pode marcar isso daqui. Isso já foi mais comum do que é hoje em dia. E ele trabalha com o banco de dados local e no fim do período de trabalho ele pode exportar os dados para o banco de dados central. Hoje em dia, isso daí vai ser uma situação que não vai fazer muito sentido, principalmente nesse programa, porque a rede precisa estar funcionando, já que ele tem acesso, precisa ter acesso à internet para poder gerar as notas fiscais. Bom, terminal. O terminal de cada computador recebe um número. Vocês podem notar aqui que o número do terminal está desabilitado, porque essa instalação aqui está com caixa aberto. Com caixa aberto você não pode trocar. Entretanto, quando você for usar o programa pela primeira vez, naturalmente o caixa vai estar aberto, aliás, vai estar fechado e não haverá problema nenhum. É importante certificar de que cada computador onde tiver um PDV instalado tem um número de terminal diferente. Senão os caixas vão se misturar. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Modo de funcionamento. Vários operadores ou apenas um operador. O normal é somente um operador, ou seja, a pessoa abre o caixa, fica sentada ali operando e todas as vendas que vão sendo feitas vão sendo marcadas com aquele código do operador. Existem situações onde o caixa fica disponível para qualquer vendedor chegar e cadastrar a venda dele. Então, nesse caso, você marcaria vários operadores, porque aí aquela situação em que foi pedida o código e senha do operador é feita para cada venda. Vamos deixar marcado aqui somente um operador, que provavelmente é a situação padrão. Solicitar senha do operador. Isso aqui significa o seguinte: se antes de cada venda tem que solicitar a senha do operador. Uma questão de segurança, pode ser que alguém ache isso interessante. Se não, colocou a primeira vez, simplesmente o programa já está pronto para ser usado. Colocou a senha na entrada, pronto. Fechamento de caixa completo. No fechamento de caixa completo, se estiver marcado, você, ao fechar o caixa, terá que dizer não o total de dinheiro que tem no caixa, o total de valores que tem no caixa, mas dizer o total de valores e como que eles estão distribuídos, tanto em dinheiro, tanto em cheque, tanto em cartão, etc. No caso aqui está desmarcado. Então essa é a primeira tela aí da configuração do PDV. Na segunda aba a gente tem tudo que é relativo à nota fiscal eletrônica. Primeiro aqui é a impressora. Essa impressora não é a impressora que vai tirar os cupons, né? o DANF, a não ser que você escolha esse modelo aqui, laser jato de tinta. Nós vamos ver depois que aqui nessa lista embaixo aqui tem vários tipos de impressora. Uma delas é laser jato de tinta, que vai tirar o DANF num papel A4. Bom, aí você escolhe a impressora que você quer. Vou pôr isso daqui, por exemplo. Pronto. Caso você escolha um outro modelo, não todos aqui estão implementados, só esses 4 primeiros aqui. Vamos dizer que você escolheu MP4200. Você vai ter que dizer a porta COM onde ela está, mas isso daqui não vai afetar a configuração de baixo. Isso daqui só vai ser utilizado se você escolher como modelo para tirar o DANF, laser ou A4. Bom, aqui nós temos o caminho para a pasta NFE. Conforme a gente viu lá no vídeo de instalação do programa,
o PDVE precisa de uma certa estrutura de pastas para poder funcionar. Essa estrutura é montada no momento da instalação. Então, agora, nós só temos que dizer a pasta onde nós colocamos essa estrutura. Debaixo dessa pasta NFEPP tem várias pastas e subpastas que tem tudo que o programa precisa para funcionar. Esquema XML, pasta de colocação do XML gerado, etc. Bom, caso você não queira digitar, você pode escolher aqui. Bom, aqui, salto após a impressão. Para o caso de você usar algum modelo que imprima o DANF em impressora térmica, você aqui vai dizer quantas linhas ele deve pular antes de acionar a guilhotina. O padrão é 0, mas você pode colocar o que for preciso. Isso é mais utilizado em impressoras que não têm guilhotina. Se a sua impressora não tem guilhotina e você vai precisar de uma certa quantidade de linhas para poder puxar na serrilha, você põe essa quantidade aqui. Número de vias. O número de vias é quantas vias do DANF você quer imprimir. Aqui os valores possíveis são 1 e 2. Né? Porque você pode imprimir o DANF só uma via e dar para o cliente. E pode imprimir 2 vias. Nesse caso, a primeira via sai escrito via do consumidor e a segunda via, via do estabelecimento. Esse parâmetro só vale quando você consegue gerar nota fiscal. Faz o envio e retorna a autorização. Se houver algum problema e a nota não for autorizada, o programa automaticamente vai emitir 2 vias, dependente do que tiver marcado aqui, e vai colocar os produtos no DANF. Então, porque isso é uma obrigação da legislação. Bom, dados das vendas nas informações complementares. Caso essa opção esteja marcada, ao gerar o XML, o programa vai colocar nas informações complementares informações como a referência da venda, quer dizer, a referência interna do programa, o vendedor, se houver, o operador, e se a venda for originária de um orçamento, vai colocar também o orçamento, o número do orçamento. Já que nós estamos aqui, vamos ver essa outra parte aqui. Nessa parte aqui você marca o que você quer que o programa faça quando faz a venda. O DANF não imprime o DANF, imprime automaticamente, pergunta se quer imprimir o DANF ou não e visualiza. Se você quer marcar visualizar, o programa vai mostrar um preview do DANF como se ele tivesse sido impresso em A4, independente do que tiver marcado aqui. Isso não vai para a impressora, aparece na tela. E você ali tem a opção de imprimir, né, o DANF ou não. Basicamente, ele é como uma pergunta, com a diferença de que você vê o DANF. E você marca aqui se você quer que na impressão normal, ou seja, quando o DANF foi gerado, né, quando a nota foi corretamente gerada, você marca aqui se você quer que sejam impressos os produtos ou não. Isso é uma opção que a legislação dá. Não tem problema nenhum. Entretanto, se ao gerar a nota fiscal houver algum problema e o programa não receba a resposta nota fiscal autorizada com sucesso do web service, obrigatoriamente ele vai imprimir 2 vias com os produtos. Aí não vai mostrar nada na tela, vai direto para a impressora. Nesse ponto aqui, nós vamos ver a parte da configuração da transmissão. A primeira coisa a você marcar
é se está no ambiente de homologação ou produção e a unidade da federação, o Estado. O padrão é a homologação Rio de Janeiro, mas isso pode ser mudado. Scan, você vai marcar se tiver no serviço de contingência, que não é o nosso caso aqui. A forma de emissão normal, contingência ou scan, vamos deixar normal também. Aqui a série, que provavelmente vai ser 1. E esses dois números aqui são números que são fornecidos pela Secretaria de Fazenda da unidade da federação ao qual essa empresa pertence. Isso tem que ser feito um pedido na Cefaz e ele retorna isso daqui. Basicamente, isso daqui é um número, por exemplo, 000001, de 6 dígitos, e aqui é um número bem grande, hexadecimal, que é uma espécie de chave para que você comprove que aquilo ali, que aquele dump é da sua empresa mesmo. Esse número não vai no XML, ele é usado para formar o QR Code, né? E é feito uma certa validação em cima dele. A empresa pode ter quantos números CSC ela quiser. Entretanto, só 2 estão válidos a cada momento. Você pede o 1 e pede o 2. Se você quiser pedir o terceiro, você tem que invalidar um dos 2. Mas isso daqui está fora do escopo do programa, tem que ser obtido na Cefaz e digitado aqui. Autorização síncrona ou assíncrona. Isso daqui significa o seguinte: se você escolher autorização síncrona, o programa pede autorização para a nota fiscal e no próprio retorno dessa autorização já tem os dados do protocolo, né, de autorização. Então, a coisa é resolvida com um acesso ao web service só. Se você escolher assíncrona, o programa precisa de 2 acessos. Primeiro, ele pede autorização e depois ele consulta o lote. Como a maioria das UFs já tem o serviço síncrono, a gente pode deixar isso aqui marcado por um motivo simples. Você, em um acesso, você resolve tudo relativo à nota. Ganha tempo. Compactar lote ou enviar. Se você deixar isso daqui marcado, que é o padrão, o programa faz um zip do XML, diminuindo assim o tamanho da mensagem antes de enviar, o que faz com que seja mais rápido ainda. Na teoria, todas as unidades da federação já têm esse serviço compactado, mas se alguma não tiver, por algum motivo, é só você desmarcar. Ou se esse serviço por algum motivo parar de funcionar, basta desmarcar isso que o programa trabalha normalmente, do jeito que era antes da versão 3.10. Aqui nós temos o caminho do arquivo de logomarca. Caso você use Daruma, né, MP2100 ou Laser. Você acha lá um bitmap, etc. O programa pode funcionar com bitmap. E, caso você escolha Laser, ele pode trabalhar também com JPEG. Mas o ideal é que seja um bitmap, caso você esteja trabalhando com Daruma ou MP2100, o caminho do arquivo. Se você estiver trabalhando com uma MP4200 ou uma Epson, você pode carregar essa logomarca para a memória não volátil da impressora e aqui você diz qual é o número dessa figura na memória não volátil. Se for a primeira figura, você põe 1 aqui. Essa carga de um bitmap para memória não volátil, ela tem que ficar por conta de um aplicativo fornecido pelo fabricante. O alinhamento, se você quer acima, né, do texto, do cabeçalho, à esquerda, no centro, na direita.
E no caso específico da Daruma, você tem na esquerda ao lado do cabeçalho. No caso também específico da impressora laser, isso fica ao lado na esquerda do cabeçalho. Se não houver nada, o cabeçalho ocupa a linha inteira. Aqui nós temos o certificado digital, que vai ser usado para assinar, etc. Você vai digitar aqui o nome do certificado e o número de série. Naturalmente, é muito mais fácil você procurar entre os certificados instalados. Então, basta você clicar nesse botão aqui com uma lupa, que aparecem todos os certificados instalados aqui. Eu vou escolher esse aqui. Quando você dá o OK, automaticamente ele já traz o nome do certificado e traz o número de série. Caso você não tenha essa informação, o certificado ainda não estiver instalado, você pode digitar isso daqui. Mas como esses dados são bem extensos e complexos, o ideal é escolher isso daí. Mesmo porque sem o certificado instalado, o programa não vai funcionar a contento. Aqui nós temos a parte de e-mail, o servidor SMTP, a porta que ele usa, a conta, o login e a senha. Isso varia muito de servidor para servidor, mas basicamente o programa pode usar qualquer servidor SMTP que permita o uso de terceiros. Por exemplo, Hotmail não permite, a não ser que você use o Hotmail pago. Então você pode usar Gmail ou o próprio servidor, se a empresa tiver um site e tiver e-mail atrelado ao site dentro do domínio, pode ser utilizado aqui. Isso termina a explicação da primeira tela da configuração do PDB. Bom, vamos dar uma olhada na tela de dispositivos da janela de parâmetros. Aqui a gente pode configurar a balança de checkout, o leitor de código de base serial e outras opções. Vamos dar uma olhada na balança. Caso haja uma balança de checkout conectada no computador e em uso, você pode dizer aqui qual é a configuração serial. Geralmente as balanças funcionam com 2400, mas você pode olhar no manual e ver qual é a configuração que você quer colocar. O tipo de balança que tem, Filizola, as mais modernas, Toledo e a Filizola MF30. Por que você tem que marcar isso daqui? Porque o protocolo de comunicação das balanças, embora seja um padrão até internacional, às vezes modifica. Então você vai ter que dizer qual é a balança aqui. Uma marca que não seja nenhuma dessas duas provavelmente vai funcionar com um ou outro dos protocolos. Aqui você vai dizer a porta de comunicação, onde a balança está instalada, e aqui você vai dar o retalho de leitura, que é o seguinte: como que funciona a balança? O programa envia um caractere de requisição de estado da balança e a balança retorna dizendo se tem peso, qual é o peso que tem, se a balança está instável, etc, etc. Pela própria configuração da velocidade da porta serial, pode haver necessidade que o programa, antes de tentar receber o retorno da balança, ele espere alguns microsegundos. Você tem vários retardos de leitura aqui, que vão desde de 100 microsegundos, que seria um décimo de segundo, até 5 segundos, no caso de uma balança extremamente lenta. Caso você vá trabalhar com balança, você pode deixar esse retardo como está mesmo, 100 microsegundos, e se houver muito erro de comunicação entre o programa e a balança, você vai aumentando esse retardo até que a coisa se estabilize. Geralmente não passa de 300 milissegundos, mas eventualmente, no caso de uma balança
com problema de comunicação e uma serial lenta, isso daí pode ir até 1 segundo ou 2 segundos. Compartilhar. O que significa isso? Normalmente, o programa faz o seguinte: quando ele entra, ele abre a porta de comunicação com a balança e toma conta daquela porta enquanto o programa estiver funcionando. Se no mesmo computador e rodando ao mesmo tempo que o programa houver outra aplicação que dependa do acesso a essa serial, você deve marcar o compartilhar, de modo que o programa só abra a porta da balança, a porta serial da balança, quando realmente for necessário. Qual é a consequência disso? Um pequeno atraso na leitura da balança, porque aí o programa tem que abrir a porta, ler a balança e depois fechar a porta. Se você não marcar o compartilhar, essa abertura é feita no início e a leitura é feita alguns décimos de segundo mais rápido. Isso daí vai depender então da sua situação, da situação que você precisa. E como que o programa usa a balança? Só para explicar aqui. Toda vez que tem uma balança conectada, ou seja, existe uma configuração serial aqui. É a existência dessa configuração serial que diz ao programa que há uma balança de checkout conectada. Se essa string estiver vazia, o programa não vai tentar usar a balança. Então, toda vez que tem uma balança conectada e o programa detecta o código de um produto que está marcado como venda por peso, ele tenta acessar a balança. Basicamente é isso. Então, o usuário não precisa apertar nenhuma tecla para obter o peso que está na balança. É uma coisa automática. Você põe o produto na balança de checkout, digita o código, o programa detecta que é um produto de peso, detecta que tem uma balança conectada ao programa, ao computador, desculpe, e já faz a leitura da balança, pronto, fazendo os cálculos, etc. Leitor de código de barra serial. Caso você use um leitor de código de barra serial, é a mesma situação. Põe a configuração serial aqui e escolhe a COM onde ele está conectado. Se você usa um leitor de código de barra que usa uma emulação de teclado, você simplesmente pode deixar aqui porta de comunicação teclado e o programa não vai fazer nada relativo a isso. Mas se você tem um que fica realmente ligado numa porta serial ou fica ligado em USB emulando uma porta serial, você deverá marcar aqui qual é a porta que está sendo utilizada. Gaveta de checkout conectada. É a mesma coisa lá de cima. Desculpe, gaveta. Tem nada a ver. A gaveta de checkout conectada é óbvio que significa que na impressora tem uma gaveta de checkout conectada. Por que o programa faz isso? O padrão dele é, em cada operação que envolva dinheiro, abrir a gaveta. Se você não tem uma gaveta de checkout conectada, pode ser que demore para que a impressora retorne para o programa, porque ela vai ficar tentando abrir a gaveta ou receber algum sinal da gaveta e não vai conseguir nada. Então, para evitar esse tipo de tentativa de uso no dispositivo que não está conectado, você pode desmarcar aqui. Aí o programa sabe que não tem gaveta de checkout e ele não vai fazer nenhum acesso ou pedido de verificação de status, porque não tem gaveta de checkout. Verificar estado da gaveta significa o seguinte: o programa não começa uma venda com a gaveta aberta. Isso daqui, para este programa, ainda não está implementado. Isso daqui veio do PDV PAF-SF e nós vamos trabalhar para, numa outra versão, conseguir colocar isso daqui no programa. Caso o chefe lá da empresa queira que não se comece uma venda com a gaveta aberta, você vai marcar isso daqui. Não usar etiqueta de balança. O que isso significa? Toda balança
de açougue, de hortifruti, etc., ela emite uma etiqueta com código de barra, com o código EAN 13, começando com o número 2. Isso é um padrão internacional. Entretanto, alguns produtos, principalmente que vêm da China, sei lá, eles também começam com o 2. Então o programa fica perdido e não tem outro jeito. Você lê a etiqueta e ele vê que começa com 2, ele tenta analisar isso como uma etiqueta de balança, procurando qual é o código do produto, qual é o peso, qual é o valor, etc. Se você tem essa situação em que você não tem balança pela aplicação da loja, vamos dizer, uma loja de R$ 1,99, não vende nada a peso, mas tem etiquetas começando em 2, você marca aqui não usar etiqueta de balança, que o programa nunca vai tentar fazer os cálculos relativos à etiqueta de balança. Aí uma pergunta que pode ser feita, e no caso, por exemplo, de um mercado que tem produtos de balança, ou seja, a balança tira com o 2, né? Tira etiquetas começando com o 2, mas ao mesmo tempo na prateleira ele tem produtos com código de barra vindo de outro país começando com 2. Infelizmente aí não tem jeito, ele vai ter que escolher o que vai fazer, porque simplesmente não há como o programa saber se aquele 2 é de um produto ou de outro. É claro que ele pode emitir pelo retaguarda uma etiqueta com o código interno do sistema e colar lá no produto. Mas isso é uma situação meio rara, que de qualquer maneira está prevista aqui e tem uma saída para isso. Teclado padrão ou reduzido de 42 teclas. Isso daqui já foi necessário. Atualmente não é preciso, porque a maioria dos teclados reduzidos pode ser programado de modo que funcione como um teclado padrão. Então podemos deixar sempre aqui padrão 102 teclas. Lê etiqueta com valor ou peso. O que isso significa? Você pode configurar a balança a etiqueta de balança, né, para ser impressa com o valor a pagar pelo produto pesado ou com o peso do produto pesado. Então você vai marcar aqui. Infelizmente, o programa não tem uma previsão para você ter duas balanças, uma imprimindo de um jeito e outra imprimindo de outro. A empresa como um todo vai ter que definir, olha, todas as etiquetas nossas serão impressas com o valor ou com o peso. E se na etiqueta existe o código de barras do produto e não o código interno do programa. O que isso significa? Muitas vezes, principalmente no mercado, os produtos hortifruti, etc., eles têm um código de barra gerado pelo próprio programa, né? Então, você tem um produto lá industrializado, que é 789, parará, e você tem a couve, cujo código é 0000001, 13 dígitos com 1 lá no fim. Se você marcar código de barra do produto, o que o programa vai fazer? Ele vai pegar o código que vem na etiqueta e não vai procurar no código interno do programa, vai sim procurar no código de barras. Essa é uma situação que pode acontecer, mas o padrão você pode deixar isso desmarcado, que não tem problema. E aqui é onde está o código do produto dentro daquela código de barras, né? Então você tem a posição inicial, onde começa o código, e o tamanho do código. Basicamente o padrão é esse. A posição inicial é 2 e o tamanho é 4. Mesmo porque as balanças não permitem, a maioria delas não permite código de produto com mais de 4 dígitos. Entretanto, isso aqui está em aberto para você configurar de acordo com o que seja utilizado na empresa onde o programa está sendo instalado. Quantidade nas etiquetas sem peso. Isso daqui é para, caso você tenha uma etiqueta que não tenha peso,
o programa usa a quantidade. O que significa isso? Às vezes você põe na balança, a empresa, vamos dizer, a empresa produz um determinado doce, que é vendido por unidade. Um pacotinho custa tanto. Aí você vai lá, põe aquele pacotinho na balança e emite uma etiqueta de unidade. Na realidade, aquilo ali não é o peso do doce, e sim a unidade. Então, se você marcar aqui e o programa detectar uma etiqueta com peso 0, e isso daqui tiver marcado, ele vai saber que é para colocar a quantidade. É um produto vendido em quantidade, apesar de ter uma etiqueta começando com 2 de balança, ele é vendido em quantidade.